Nessa série de vídeos estou mostrando alguns conceitos básicos sobre a utilização de plataformas de força para análise da postura ereta ortostática em seres humanos. No vídeo anterior, mostrei o hardware que eu utilizo para a obtenção do COP. Nesse terceiro vídeo, mostrarei também de forma bem resumida o software que eu utilizo para a obtenção do COP. Após a aquisição de dados pelo conversor AD, o primeiro passo a ser realizado é a conversão das medições em volts para Newton e Newton-metro. Em seguida, esses valores convertidos são utilizados na equação para o cálculo do COP. Essa é a tela do software do conversor AD, após uma coleta de dados. Veja que aparecem os dados das 6 resultantes ao longo do tempo. Os dados apresentados, mesmo parecendo ser contínuos, na verdade são dados discretos. O software faz com que a linha pareça contínua, mas na verdade não é. Em cada instante de tempo, uma amostra, ou seja, uma medição, é realizada. Nesse caso, são feitas 100 medições a cada segundo. Em vez de um gráfico, os dados também podem ser exibidos na forma de tabela, como exibido à direita. O software do AD permite exportar os dados no formato .mat, que pode ser aberto no software Octave ou MATLAB, para que os dados possam ser processados. Nesse caso, estou utilizando o MATLAB para abrir os arquivos e obter os dados medidos de cada resultante ao longo do tempo para o processamento. Temos que converter os dados em Newton para as forças e Newton-metro para os torques, para que seja possível o cálculo do COP em cada instante de tempo. Eu vou apresentar o processo utilizado no hardware que eu tenho acesso. Além do manual de usuários da plataforma ser muito útil para informar como a plataforma deve ser instalada e operada, ele também deve ser consultado para a obtenção das equações que devem ser utilizadas para a conversão de unidades. A análise dos manuais permitiu a obtenção das equações necessárias para a realização da conversão. Nesse caso, as equações levam em conta diversos fatores, como por exemplo, o comprimento do cabo que conecta a plataforma ao amplificador, o ganho do amplificador, a tensão de excitação de cada canal do amplificador e as constantes obtidas dos certificados de calibração dos instrumentos. O certificado de calibração fornecerá os valores das constantes que devem ser utilizadas nas equações. Certificado de calibração é um documento que todo instrumento deve possuir. Nele existem informações que permitem garantir a exatidão e a precisão da medida obtida pelo instrumento. Além disso, a calibração, ou seja, a verificação do instrumento por um laboratório de calibração, deve ser feita com certa periodicidade. Se os instrumentos utilizados não possuírem certificados de calibração válidos, ou se um procedimento de validação apropriada dos instrumentos não ter sido realizada, não é possível garantir a qualidade das medições. Com as equações necessárias e com os dados dos certificados de calibração, é possível processar os dados no MATLAB de forma a converter os dados nas unidades desejadas. Nessa animação é possível ver esse processo. Com os dados convertidos, é possível agora obter a localização do COP na direção x e y com as equações exibidas à direita. Vale notar que ao utilizar as unidades Newton e Newton-metro, o COP obtido será em metro. Para facilitar a interpretação dos resultados, basta multiplicar os valores calculados por 1000 para obter os resultados em milímetro. Essa animação apresenta o processo de obtenção do COP no MATLAB. Nesse vídeo, vimos de forma bem resumida o software que eu utilizo para a obtenção do COP. No próximo vídeo, mostrarei alguns exemplos práticos de obtenção do COP. Tentei ser o mais cuidadoso possível para que esse vídeo contenha informações confiáveis, porém, vale lembrar, por não ter sido revisado por pares, pode conter alguns erros. Na descrição, eu vou deixar algumas referências bibliográficas que devem ser consultados sempre que possível. Também é bom ressaltar que este é um vídeo independente de qualquer instituição ou organização.